pastor que eu gosto muito, o bispo Zé Bruno, ele não é bispo, o pastor Zé Bruno, que eu ouço muito, ele fala assim, às vezes, irmão, você está aí na igreja, às vezes, esperando, eu estou esperando o Senhor me revelar aonde Ele quer me usar e tudo mais. O Senhor já revelou, meu irmão, já está na Bíblia, você já é um missionário, Isso, naturalmente, faça diferença na vida das pessoas. Eu tenho um amigo que ele se diz ateu, a gente brinca até que assim, ele é o ateu mais cristão que eu já vi na vida. Pela vida que ele leva e tudo mais. E, assim, a gente é amigo desde a faculdade há muito tempo e tudo. E, assim, ele tem um pouco de rejeição com o crente padrão, né? Esse que exclui. E tudo mais. Religioso. Sim, sim. E assim, desde a faculdade, ele já sabia que eu era cristão, a gente sempre conversou e ele sempre me ouviu com muito respeito. E eu também sempre ouvi os pensamentos dele com muito respeito. A gente sempre conversou muito. Então, eu nunca cheguei impondo regra para ele, nem nada disso. Sempre foi uma conversa. E eu sempre falava assim, se o Senhor usar a minha vida para transformar ele, para ele sentir a presença de Deus de alguma forma, o Senhor vai dar as estratégias certas. O que eu vou fazer é ser amigo dele, sempre. Isso. E aí eu lembro que assim foram algumas coisas interessantes que aconteceram nessa amizade. A gente não vai fugir do tema, não, mas só para contextualizar o que é uma missão, né? Sim. Eu lembro que esse amigo meu, um dia foi numa igreja a convite de alguém. E aí ele falou que começou a tocar louvor e ele sentiu alguma coisa. E aí ele me mandou uma mensagem na mesma hora, falou assim, Mineiro, ele me chama de Mineiro, lá no Espírito Santo, meu apelido é Mineiro. Mineiro, se Deus existe, ele tá nessa música que eu acabei de ouvir aqui, cara. Porque quando começou a tocar, eu senti uma coisa. Eu falei, opa, Deus já tocou ele de alguma forma. Uau. E aí, nesses anos de amizade, a gente sempre conversa. E ele gosta de ouvir sobre Jesus. Ele usa uma frase que é engraçada, que ele fala assim, Jesus é massa, o problema é o fã-clube. E ela fala assim, a gente tem que desfazer isso. Porque ele fala muito isso comigo. Porque um dia a gente estava conversando e, por alguma razão, surgiu um assunto e eu contei para ele, eu narrei para ele a história da mulher samaritana. Ele começou a chorar. Meu Deus. A gente estava numa mesa, tinha outras pessoas cristãs também, tudo, e eu contando para ele, ele ouvindo aquilo, ele começou a chorar, ele falava, cara, como que Jesus era maneiro, né, e tal. Assim, ai, porque ele é ateu, mas ele acredita na figura histórica de Jesus. Sim. Alguns ateus têm disso, né? Então, ele acredita que Jesus realmente existe e tal, é uma prova irrefutável. Sim. E aí ele falava, como Jesus era massa, né, cara? Ele quebrou um paradigma da sociedade, porque o judeu tratava os samaritanos como um gentinho e tudo mais. Era estranho um homem falar com uma mulher num lugar. E tanto que a mulher é estranha, né? O que você está falando? Como é que tu, judeu, falando comigo e tal? Então, é isso. Jesus estava junto com aquelas pessoas que a sociedade não desprezava. E, assim, trazendo isso para o nosso contexto de hoje, desse ministério de autismo, essas famílias estão nesse contexto que Lorena está falando, né? De exclusão. E a gente vai falar mais para frente um pouco sobre o projeto, mas a ideia do projeto não é ficar dentro. A gente quer usar as paredes da igreja, mas para impactar a sociedade em volta da igreja. Sim, claro. Quantas igrejas pequenas, não precisa ser igreja grande, quando as igrejas pequenas estão em comunidades, em bairros, e que, de alguma forma, elas podem estar impactando aquela comunidade e, às vezes, não estão fazendo. E se a gente criasse estratégias para atrair a comunidade para a igreja, trazer aquelas pessoas, mas ele não é crente, mas ele não sei o quê. Traz, é o hospital. Né? Jesus veio para os enfermos, então vamos trazer essas pessoas para o hospital. A igreja é o hospital, a igreja não é o clube dos santos. Sim, claro. Aqui não é o nosso clubinho dos santos, né? É um lugar onde você vai ser transformado.